Olá, eu sou o professor Luiz Amarante. Sejam bem-vindos. Este canal tem como objetivo fornecer informações complementares aos acadêmicos dos diversos cursos da área da saúde, auxiliando-os em seu aprendizado e com foco especial na prevenção das doenças, mas também na promoção do uso racional dos medicamentos. Nesta aula, nós vamos estudar a oncogênese. As informações desta videoaula não são destinadas ao público leigo e não substituem a consulta, a prescrição e o acompanhamento do profissional legalmente habilitado para cuidar da sua saúde. Não use medicamentos sem o aconselhamento desses profissionais. Iniciaremos recordando a definição de neoplasia. Neoplasia é um crescimento desordenado e excessivo de uma massa celular. A neoplasia pode ser benigna ou maligna. Quando é maligna, nós a chamamos de câncer. Entretanto, nem toda neoplasia benigna tem um bom prognóstico. Depende muito do tamanho do tumor, da localização do tumor e do diagnóstico precoce para que se inicie o tratamento adequado. As células tumorais malignas apresentam três características muito importantes na fisiopatologia do câncer. Em primeiro lugar, a sua alta capacidade de diferenciação com relação às outras células ditas normais do organismo. Também são capazes de invadir órgãos e tecidos vizinhos. Mas talvez o mais importante seja a sua disseminação, o que leva à metástase tumoral. O câncer não é uma doença isolada. São centenas de tipos de tumores cancerígenos diferentes, que no total respondem pela segunda maior causa de óbitos no Brasil e no mundo. Eu vou apresentar alguns dados estatísticos sobre o câncer, mas recomendo que você pesquise no site do Instituto Nacional do Câncer, onde você conseguirá informações muito mais complexas sobre o que estamos falando. Os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer mostram que em 2020, entre homens, a incidência de novos casos de câncer foi de 309.750, com 121.686 óbitos. E entre as mulheres, a incidência foi de 316.280 e os óbitos de 110.344. Observem que, apesar da incidência de novos casos de câncer entre homens ser menor quando comparado às mulheres, o número de homens que foram óbitos é bem maior do que o de mulheres que também morreram em virtude dos tumores cancerígenos. Os tumores com maior incidência entre os homens em 2020 foram o de próstata, com 65.840 novos casos, o que corresponde a 29,2% do total de tumores, o de cólon reto, com 20.540 novos casos, e os tumores de traqueia, brônquios e pulmões, com 17.760 casos. Entre as mulheres, os tumores mais incidentes foram o de mama, com 66.280 novos casos, o que corresponde a 29,7% do total de tumores diagnosticados, de cólon reto, 20.470 novos casos, e do colo do útero, 16.710 novos casos. Com relação à mortalidade, entre os homens, os tumores de traqueia, brônquios e pulmões causaram 16.733 óbitos, os tumores de próstata, 15.983 óbitos, e os tumores de cólon e reto, 10.191 óbitos. Já entre as mulheres,
os tumores que mais levaram ao óbito foram os de mama, com 18.068 casos, os tumores de traqueia, brônquios e pulmões, com 12.621 óbitos, e o de cólon e reto, com 10.385 casos. Da mesma forma que em outras doenças, podemos definir dois termos com relação à prevenção do câncer. A prevenção primária, onde se previne a ocorrência, a instalação dos tumores, principalmente com a mudança para um estilo de vida saudável, mudança e manutenção de um estilo de vida saudável. Mas quando não é mais possível prevenir que o tumor se instale, nós podemos ainda promover a prevenção secundária, que é a detecção precoce do tumor. E nós sabemos que quanto antes detectado, muito mais fácil será o tratamento e o prognóstico será muito melhor, ou seja, mais favorável. Os processos que levam à formação do câncer são chamados de oncogênese ou carcinogênese. De forma geral, a oncogênese acontece muito lentamente, podendo levar até vários anos para que uma única célula cancerosa se prolifere e dê a origem a um tumor maligno. Quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, é muito comum a pergunta: mas o que levou esta pessoa a desenvolver o tumor? Nós devemos entender que não existe uma causa única, porque o câncer é uma doença multifatorial, determinada por fatores, tanto epigenéticos quanto genéticos. Os fatores epigenéticos estão relacionados à exposição à poluição, às substâncias químicas, às radiações, às infecções por vírus, como o HIV e o HPV, ou ainda por bactérias, como a Helicobacter pylori. Os fatores genéticos são a ativação de proto-oncogenes em oncogenes ou a inativação dos genes supressores tumorais. Na oncogênese, observamos uma intrínseca relação entre os fatores epigenéticos e os fatores genéticos. Os fatores epigenéticos, os carcinógenos, causam mutações no material cromossômico do indivíduo. Essas mutações podem ser herdadas, ou seja, próprias do indivíduo. Com as mutações, observam-se alterações genéticas que vão iniciar o processo oncogênico. É fato que os fatores epigenéticos também podem agir sobre aquelas mutações herdadas. Com as alterações genéticas, proto-oncogenes formam ou são convertidos em oncogenes. Observa-se ainda a supressão dos anti-oncogenes. Essa supressão de anti-oncogenes também é potencializada pelos próprios oncogenes. Os oncogenes causam uma proliferação celular descontrolada que, aliada à diminuição da apoptose e da expressão da telomerase, mecanismos que nós vamos estudar daqui a pouquinho, levam à formação do tumor primário. A oncogênese é um processo muito lento e gradual. Pode levar vários anos até que uma única célula neoplásica forme um tumor detectável. Ela se desenvolve em múltiplos estágios, envolvendo tanto os fatores genéticos quanto os fatores epigenéticos. A oncogênese ocorre em etapas, que nós denominamos iniciação, promoção e progressão. No processo de iniciação, os agentes carcinogênicos, os chamados oncoiniciadores, causam mutações em genes específicos, iniciando a oncogênese. Não obstante a alteração genética, o câncer ainda não está instalado e, por isso, não é detectado pelos métodos de diagnóstico, mesmo os mais modernos.
Os principais oncoiniciadores são os benzopirenos, presentes principalmente no cigarro, as nitrosaminas, o benzeno, o álcool etílico, as aflatoxinas, as radiações e os retrovírus. Na promoção, os oncopromotores atuam sobre as células geneticamente alteradas, convertendo-as em células malignas. Nesta fase, ainda é possível parar a oncogênese e a instalação do câncer, mas isso somente se a exposição das células ao oncopromotor for interrompida. Os principais oncopromotores são, mais uma vez, os benzopirenos, o álcool, as lesões físicas e térmicas e a radiação solar. A progressão é o estágio final da oncogênese, na qual ocorre a multiplicação descontrolada das células neoplásicas. Nesta fase, a oncogênese é irreversível. Não é mais possível parar o processo. O câncer já está instalado e evoluindo. O indivíduo apresenta as primeiras manifestações clínicas da doença. Entretanto, ainda é possível promover a prevenção secundária, ou seja, o diagnóstico e o tratamento precoce da doença. O cigarro pode ser considerado um carcinógeno completo, porque atua nas 3 fases da oncogênese. Esse cartaz foi utilizado pelo Ministério da Saúde já há muitos anos em uma campanha contra o hábito de fumar. Avaliação do risco carcinogênico. Esta avaliação é feita através do peso da evidência de câncer. Podemos classificar as substâncias carcinogênicas em 5 grupos diferentes. O grupo 1 são aquelas substâncias reconhecidamente carcinogênicas. As do grupo 2A têm sua carcinogenicidade apontada com base em estudos limitados em humanos. As do grupo 2B, a sua carcinogenicidade foi apontada com base em evidências suficientes para animais e insuficientes para humanos. As do grupo 3 não são classificáveis como causadoras de câncer humano. E as do grupo 4 provavelmente não são carcinogênicas em humanos. Neste quadro, nós podemos observar uma classificação de diversas substâncias de acordo com a sua carcinogenicidade e com a sua natureza. Substâncias químicas, agentes biológicos e ainda agentes físicos. Não obstante a importância dos fatores epigenéticos, vamos estudar um pouquinho mais sobre os fatores genéticos da oncogênese. São 2 fatores genéticos na oncogênese. Primeiro, a ativação dos proto-oncogenes em oncogenes. Proto-oncogenes são genes que controlam a divisão celular e, sob a ação de fatores epigenéticos, podem sofrer mutações, formando os oncogêneses e, consequentemente, iniciando a carcinogênese. Ainda se observa a inativação dos genes supressores tumorais, os chamados anti-oncogêneses. Esses anti-oncogêneses são genes que têm a capacidade de interromper a oncogênese ainda na fase de iniciação, suprimindo as alterações malignas. Regulação do ciclo celular e câncer. As nossas células possuem em sua superfície os chamados fatores de crescimento, relacionados com proteínas adaptativas. Um fator de crescimento, quando se liga a estes receptores, induzem inicialmente a uma transdução citosólica, que leva a uma transdução nuclear, levando à formação das ciclinas, que são reguladores positivos da diferenciação e progressão celular, e ainda os reguladores negativos, que dificultam a proliferação celular, como principalmente a proteína P53. Proto-oncogenes agem induzindo tanto a transdução citosólica quanto a produção dessas ciclinas. Os anti-oncogenes levam
aumento da expressão de proteínas como a proteína P53. Os próton-congenes podem também diminuir a produção dessas proteínas reguladoras. O ciclo celular é regulado por proteínas como as ciclinas quininases dependentes, que são reguladoras positivas do ciclo. Para impedir o crescimento desordenado das células, proteínas como a proteína do retinoblastoma, o RB, interrompe o ciclo. Se fosforilada pela CDK, o ciclo recomeça. Essa é uma das causas de cânceres infantis. Se houver lesão na fita de DNA, a proteína P53, produzida pelo DNA, interrompe o ciclo entre G1 e S. Um segundo controle, com seus mecanismos ainda não bem compreendidos, sugerem que lesões no DNA interrompem o ciclo entre G2 e M. O controle 3 é dependente de inibidores de CDK e também inibidores de quininases. Os oncogenes impedem os sistemas de controle. A proteína P53 tem uma importância enorme na regulação dos tumores. Sugere-se que pelo menos 50% dos tumores em humanos, principalmente no pulmão, no cólon e na mama, seja causada por mutação no gene, no anti-oncogene da proteína P53. Os mecanismos pelos quais a proteína P53 impede a formação do tumor é a interrupção do ciclo celular, a reparação no DNA lesado e ainda a indução da apoptose daquela célula que iniciou o processo de oncogênese. Um outro sistema regulador importante envolve o gene CERBB. O aumento na expressão desse gene também aumenta a expressão de receptores para estrogênios nas membranas citoplasmáticas das células da mama, podendo levar ao câncer de mama. Um medicamento bastante usado, trastuzumab, bloqueia a ação desse gene, revertendo quadros de câncer de mama. Apoptose e oncogênese. A apoptose remove diariamente milhares de células envelhecidas, principalmente células intestinais e da pele. É responsável também pela regressão de glândulas mamárias após a lactação, pela autotolerância no sistema imune, é essencial na embriogênese e na homeostasia e é a nossa primeira linha de defesa contra as mutações carcinogênicas. Mecanismos da apoptose. A ativação da apoptose compreende dois mecanismos diferentes e complementares. Um mecanismo é dependente dos receptores de morte, que são receptores presentes na membrana citoplasmáticas das células. O outro mecanismo depende da via mitocondrial. Ligantes, como os ligantes Fas, ativam os receptores de morte, induzindo a ativação de toda uma sequência de caspases intracelulares, que culmina com a ativação da caspase 3. A via mitocondrial também ativa a caspase 3, desta vez pela produção da apoptossomas e ativação de uma caspase 9. A caspase 3, uma vez ativada, leva à morte celular programada, a apoptose, por mecanismos bioquímicos e moleculares que não serão discutidos nesta aula. Receptores de sobrevida induzem a produção de BCL2 antiapoptótico, inibindo a apoptose mitocondrial, evento importante na formação de tumores. Proteínas inibidoras da apoptose também têm a capacidade de inibir a apoptose. Lesões na fita de DNA causam a ativação de sistemas como aqueles dependentes da proteína P53, que levam à produção do BCL2 pró-apoptótico. Este BCL2 pró-apoptótico induz a apoptose pela via mitocondrial, constituindo-se em um importante controle do desenvolvimento
de câncer. Vamos estudar a importância da telomerase na oncogênese. Telômeros são estruturas que revestem as extremidades dos cromossomas, protegendo-os da degradação, rearranjo e fusão com outros cromossomas durante a mitose, pois impedem a ação da DNA polimerase. Mas a cada ciclo de divisão celular, parte do telômero se perde, levando a célula ao seu envelhecimento. Telomerases são enzimas produzidas pelas células germinativas, pelas células-tronco, pelas células proliferativas do intestino e também pelas células da medula óssea, que estabilizam os telômeros, permitindo assim uma maior sobrevida dessas células. A maioria das células somáticas totalmente diferenciadas não expressam telomerases. Entretanto, 95% das células tumorais em estágio avançado expressam a telomerase, o que nos sugere que ela pode conferir imortalidade ao tumor. Processo muito importante também na carcinogênese é a angiogênese. Nós sabemos que tumores muito pequenos, até 2 milímetros, podem receber nutrientes por difusão simples. Entretanto, tumores maiores precisam ser irrigados por novos vasos sanguíneos. Isso é a angiogênese, que é induzida por fatores de crescimento produzidos pelo próprio tumor. A cura do câncer é uma questão de tempo. Tempo entre o início do tumor e do seu diagnóstico. Por isso, é da maior importância que o câncer ou qualquer doença seja diagnosticado o mais precocemente possível. Nas próximas aulas, nós vamos ver os fármacos antineoplásicos. Até lá! Mas antes disso, gostaria de sugerir a leitura do livro Sobre a Morte e o Morrer, onde a autora define as 5 fases da morte, não somente pelo câncer, mas por qualquer situação que possa levar ao óbito, que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação.